Olá, muito bom dia. Está no ar o Bora Nordeste, um programa especial. Estamos fazendo uma série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Maceió, entrevista de 24 minutos. Aqui comigo, os colegas jornalistas, Isabela Padilha e Henrique Pereira. E o nosso convidado de hoje é o candidato Davi Filho, do Progressistas. Candidato, bem-vindo ao nosso programa, obrigado por atender o nosso convite. Bom, o tempo de 24 minutos passa a ser contado a partir de agora. Caso o senhor seja eleito, vai assumir Maceió em janeiro. A gente espera que já seja um período, digamos, de pós-pandemia para Maceió e para o mundo, de preferência com uma vacina. Num período desse, de pós-pandemia, quais os setores que merecem mais atenção? Bom dia, Luiz. Bom dia, Isabela. Bom dia, Henrique. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade que a Band nos dá para que a gente possa expor um pouco do nosso plano de governo e tudo que a gente vai fazer a partir do próximo ano. É uma pergunta realmente muito pertinente, porque a gente sabe que a gente vai ter que se reinventar, são novos desafios que a gente vai encarar pela frente, principalmente na área da educação, que nossa cidade já tem uma dificuldade muito grande, são escolas com falta de infraestrutura, são locais com violência muito elevadas, enfim, então eu acho que educação, saúde, infraestrutura, mobilidade vai ser um grande desafio após a pandemia nessa retomada que a gente vai ter a partir do próximo ano. O senhor citou esses setores, educação, saúde, que sem dúvida são muito importantes, mas nesse período de pós-pandemia, a previsão é de um período difícil para a economia do município, né? E algumas pesquisas já mostram que o maceioense está muito endividado e está ficando cada vez mais. Quais são as suas propostas para essa área, para sobreviver esse período e alavancar a economia do município? Justamente a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade muito pobre, economicamente falando. A nossa capacidade de investimento gira em torno de 25 milhões de reais. Isso parece ser muito dinheiro para as pessoas, porém para uma cidade com 1 milhão de habitantes, isso não é nada. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Só no nosso plano de governo, nós temos a construção de mais 10 CMEs, que são equipamentos para a educação infantil. Isso vai fazer com que a gente tenha um custo de mais ou menos 40, 50 milhões de reais. Ou seja, a gente teria 2 anos de comprometimento do nosso orçamento só para desenvolver novas ofertas de vagas para o ensino infantil. A retomada econômica ela tem que ser natural. Hoje mesmo eu participei de uma reunião com o trade turístico, onde a gente colocou a prefeitura a partir do próximo ano à disposição para que a gente possa juntos reavaliar e iniciar uma parceria que vocês sabem que o serviço no nosso estado e no nosso município, principalmente aqui em Maceió, ele corresponde a 60% a 70% do PIB de Alagoas e de Maceió. Então tudo isso vai fazer com que a gente fomente o turismo, fomente a economia e aos poucos tem uma retomada progressiva na nossa cidade. Candidato, o senhor tocou no assunto da educação, eu vou puxar a pergunta para esse mote. No seu plano de governo, o senhor fala em fazer um trabalho da educação voltado para a sustentabilidade, também para o incentivo da produção junto à merenda escolar. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como vai funcionar uma vez o senhor eleito. É porque justamente a gente tem focado muito na educação, porque a primeira infância aqui em Maceió ela tem sido totalmente negligenciada. Para você ter uma ideia, a cada 5 crianças aqui na nossa cidade, apenas uma tem direito à creche. Então a gente vai ter que fazer um trabalho muito sério para alavancar a primeira infância aqui e lógico que paralelamente a gente vai fazer atividades alternativas. É por isso que a gente quer fomentar a agricultura familiar na nossa cidade, porque 30% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza e a gente precisa criar projetos, precisa chamar a responsabilidade do governo estadual junto com o FECOEP para que a gente possa elaborar projetos para dar uma alavancada e tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade que vive hoje. Tudo isso a gente tem colocado nos nossos projetos, no nosso plano de governo, por entender que são pontos importantíssimos para que a gente possa transformar a nossa sociedade. Candidato, a intenção dessa entrevista é a gente passear, por assim dizer, por vários temas. Então eu vou mudar um pouco para falar de turismo, que até o senhor falou que estava agora há pouco reunido com o trade.
tanto agora no pós-pandemia quanto para o resto da gestão. Como fortalecer o turismo? O setor ele já vem sendo retomado, mas precisa ser fortalecido e até ampliado. Quais são os seus projetos para esse setor? É justamente isso que a gente estava conversando hoje com o trade turístico aqui de Alagoas, né? Hoje, após pandemia, foram várias pessoas que foram desempregadas, então a gente precisa incentivar para que esses bares, restaurantes, hotéis, pousadas, a gente consiga dar um incentivo gradativamente, um incentivo fiscal para, de acordo com que eles forem contratando novamente pessoas, eles consigam garantir um incremento nos pagamentos dos seus impostos. Para assim a gente fazer uma parceria onde tanto o empresário ele vai conseguir retomar o seu negócio, como o cidadão vai conseguir voltar ao seu emprego que tinha, e que nessa pandemia você sabe que foi uma tragédia muito grande. No seu plano de governo, o senhor divide o governo em 4 agendas, não é isso? Uma delas é de inovação, tecnologia e ordenamento urbano com sustentabilidade. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos para essas áreas? A nossa cidade ela tem vivido, esses últimos anos, um descaso muito grande. Por onde a gente chega, a gente vê situações muito difíceis, situações precárias, e a gente vê que a inovação ela tem sido uma realidade em outras cidades, em outros locais, em outros países até, e a gente quer implantar isso aqui em Maceió. Um exemplo muito grande tem sido a economia criativa. Hoje o cidadão que quer viver de cultura, ele não consegue porque ele tem que fazer uma atividade paralela, ele tem que arrumar um bico aqui, um bico ali para conseguir fazer o que ele ama, o que ele gosta, porque não existe um fomento, não existe uma política pública voltada para segmentos específicos, principalmente como esse de inovar. Um exemplo grande que eu falo quando eu falo de inovação na nossa gestão a gente hoje tem um Uber. O Uber ele desbancou os taxistas, que era um segmento que dominava o mundo há vários anos, há décadas, e um simples aplicativo conseguiu gerenciar tanto os motoristas como os passageiros. E você vê que foi uma evolução muito grande. Aí eu comparo isso à saúde pública de Maceió. A gente sabe que entre 20% a 25% da nossa sociedade tem doenças como diabetes e hipertensão. E a gente não consegue fazer um tratamento contínuo, não consegue identificar onde essas pessoas estão e quando elas precisarão pegar o medicamento novamente, porque a gente não tem uma tecnologia avançada e que hoje em dia nem é essas coisas todas. Hoje em dia você, com um simples aplicativo, você consegue gerenciar e baratear os custos de tudo isso. Então a gente vai investir muito na informatização das nossas pastas. A gente vai colocar a Prefeitura de Maceió na palma da mão das pessoas, que é onde a gente vai conseguir desburocratizar todas essas pastas que hoje vivem cheias de papéis. A gente vê um prontuário eletrônico hoje em dia, por exemplo. Você chega nos postos de saúde, existem salas do tamanho dessa aqui mais ou menos, com vários papéis, que poderia ser um sistema que até integralizava toda a saúde pública municipal, facilitaria tanto para o cidadão como para o médico. Candidato, o senhor falou agora em saúde, deixa eu trazer o assunto para cá. Um dos seus projetos é o chamado Saúde ao Seu Encontro, é o que está lá escrito no seu plano de governo. Como funcionaria esse projeto caso o senhor fosse eleito? Dentro desse Saúde ao Seu Encontro, a gente vai colocar as clínicas da gente, porque hoje, com a expertise, com a experiência que eu tive na área de saúde municipal, eu sei que o Cora hoje é um sistema totalmente ultrapassado, onde as pessoas tentam marcar uma consulta, onde as pessoas tentam fazer um exame e infelizmente não conseguem. Tem que acordar de madrugada para ir num posto de saúde, para enfrentar filas, enfrentar a violência, que a gente sabe que nossa cidade, essa parte é muito difícil. Então, quando a gente teve a ideia de colocar as clínicas, a gente quer construir 20 clínicas da gente em toda Maceió, aproximando o serviço público das pessoas, até porque essas clínicas elas terão uma capacidade de atendimento de 20 mil pessoas por mês. A partir do momento que a gente chegar na conclusão das 20 clínicas, a gente vai passar a ter um atendimento de 400 mil pessoas por mês, o que vai amenizar as filas, vai tornar o atendimento mais próximo, mais fácil. Por isso que a gente fala, nesse nosso plano, a gente coloca esse nome, para que a gente possa aproximar
o setor público, principalmente da saúde das pessoas. Continuando falando da saúde, a gente sabe que esse setor é um setor macro, mas ele tem muitas nuances. Então a gente tem segmentos como a saúde LGBTQI+, a saúde da mulher. Seu plano de governo engloba propostas para esses segmentos? Com certeza. A gente sempre, a prioridade até saiu no nosso guia eleitoral, a gente falou justamente sobre isso, sobre o empoderamento da mulher, sobre as diversidades, o convívio, tudo isso a gente sempre colocou em tudo que a gente fez como pauta principal, e no nosso governo não vai ser diferente. A gente vai criar políticas voltadas, vai colocar em prática todas aquelas políticas, até nas prefeituras, bairros, que a gente vai criar, que são... o que é que a gente quer fazer? Descentralizar o comando da prefeitura, levar para os bairros de Maceió, para que a gente possa oferecer os serviços da prefeitura sem que a pessoa que mora no Bento tenha que descer para o Jaraguá para fazer algum cadastro no Bolsa Família ou ser incluído em algum programa social que a prefeitura ofereça. E tudo isso a gente vai oferecer a partir das prefeituras bairros. Como o Luiz Alberto falou, a ideia dessa entrevista é passar pelo máximo de temas possíveis, então vamos para o próximo, falar de infraestrutura agora. E a minha pergunta é sobre acessibilidade. Maceió é uma cidade pouco acessível para as pessoas que têm deficiência e para as pessoas normais também. A gente sabe que contamos nos dedos as ruas que são realmente adaptadas para esse público. O senhor tem algum projeto com relação a essa área? Temos o que a gente quer nos próximos 4 anos, a gente colocar todas as ruas com acessibilidade. A gente vai fazer a primeira praça 100% acessível da nossa capital, que não existe hoje. Não é só acessibilidade para chegar até a praça, todos os equipamentos para que as pessoas também possam usufruir. A gente quer fazer também, eu tive antes de ontem na AP, que é a Associação dos Surdos e Mudos do Estado de Alagoas, e fechamos uma parceria para que a gente pudesse criar a primeira creche bilíngue, que é justamente para as pessoas que não escutam e não falam, para que a gente possa fazer essas parcerias e colocar a prefeitura à disposição de todos. O que é que o senhor também pensa, falando em acessibilidade para não só equipamentos públicos, mas como também pegando o gancho para mobilidade, ônibus, transporte público, o que é que o senhor pensa, quais são suas propostas? Mobilidade é um tema muito duro para Maceió, até porque a gente teve agora recentemente essa tragédia da Braskem, onde afetou diretamente o VLT e foram mais de 12 mil pessoas atingidas com a paralisação do trecho Mutange-Bebedouro. Além disso, dessa questão do VLT, a gente tinha 3 vias de acesso na nossa cidade, da parte alta para a parte baixa de Maceió, que é a Via Expressa, a Fernandes Lima e justamente o Mutange, que também foi paralisado. A gente vai ter um desafio muito grande nos próximos anos, porque a prefeitura também levou prejuízo, e a gente tem até cobrado já, como deputado, da CBTU, que ela informe novos traçados, novas alternativas que eles tenham criado justamente para a gente facilitar a mobilidade. Essa questão da acessibilidade, no edital consta que as empresas de ônibus deveriam oferecer um serviço de qualidade para as pessoas que necessitam desse tipo de acessibilidade, porém a gente vê que nada do que foi contratado pelo município tem sido cumprido. E uma das minhas metas também no nosso governo, a partir do próximo ano, é auditar o contrato de licitação e cobrar que seja cumprido da forma que foi previsto no ano do contrato. A gente passou agora um pouquinho da metade do nosso tempo, vou continuar falando de infraestrutura, vou citar um problema que é bem atual, que tem relações sociais, econômicas e afetivas com a população de Maceió, que é o problema dos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto. A gente observa aí o trabalho de relocação dos moradores está sendo realizado junto com a empresa de mineração. À medida que as pessoas vão deixando os bairros, o local vai ficando ali cada vez mais abandonado. Então, o senhor tem projetos para continuar dando suporte para os moradores que deixaram as casas e, ao mesmo tempo, ressignificar esses locais da cidade? Com certeza, é um problema da Braskem que ainda está acontecendo. Hoje são 4 bairros atingidos.
E já existe uma especulação de que mais um bairro possa entrar nessa grande tragédia que vem acontecendo. E não só as pessoas que foram afetadas diretamente, 42 mil pessoas, como 3 mil comércios foram atingidos também, como os equipamentos públicos municipais que estavam ali, como praças, escolas, postos de saúde, hospitais. Tudo isso vai ter que ser ressarcido ao município. Até porque foi um problema causado por uma empresa privada que ao longo desses anos ganhou muito dinheiro e hoje deixou uma parte da nossa cidade com um problema seríssimo. E a prefeitura sozinha ela não tem capacidade, não tem condições de resolver um problema tão sério e tão grande como esse. Por isso que eu tenho pregado em todo o nosso plano de governo, tenho falado muito sobre isso, sobre a força política que a gente vai precisar ter, sobre o diálogo que a gente vai precisar ter, a união do governo federal, a união do governo estadual, para que a gente possa cobrar tanto da Justiça como da Braskem uma solução definitiva. E se você perceber no nosso plano de governo, a gente vai criar justamente isso, que é um gabinete de crise para que a gente possa cobrar da Braskem a indenização para essas pessoas, para que elas possam ter um suporte jurídico, para que elas possam ter uma garantia de quando vai ser esse ressarcimento, porque hoje está muito aberto e as pessoas estão sofrendo. Outra questão de infraestrutura que eu gosto de falar, já que a gente está falando nesse tema, é a questão da Orla Lagunar. A gente vê que foi uma promessa de campanha da atual gestão e as pessoas estão ali sofrendo numa condição desumana. Quando eu fui lá na semana passada, as pessoas fazem suas necessidades básicas dentro de um saco de lixo, porque não tem uma latrina, não tem um vaso sanitário. Você não tem uma casa digna para morar, você não tem as 3 refeições por dia. E nosso partido, através da força política que a gente tem, conseguiu garantir 142 milhões de reais para que a gente pudesse tirar do papel uma obra tão importante, tanto para a mobilidade, como para a dignidade daquelas pessoas que vivem ali, como também para o crescimento econômico da região. Você sabe que a orla da gente é belíssima e hoje não tem exploração turística, não existe nada porque realmente está lá, largada, totalmente abandonada. É disso que o eleitor, desculpa, candidato, é disso que o eleitor pode esperar quando o senhor fala num incentivo para a construção imobiliária na região de centro, região ali de Lagoa, em cima disso? Justamente, porque com esses 142 milhões de reais, esse dinheiro ele vai significar 1.700 casas construídas ali mesmo na região, significa equipamentos educacionais, significa equipamentos de saúde para as pessoas que moram ali, elas continuem morando ali. Até porque você sabe que grande parte dessas pessoas depende da lagoa para sobreviver. Se você constrói no Bento Bento, se você constrói no Tabuleiro essas casas, essas pessoas vão vender suas casas lá em cima, fazer qualquer negócio e vão voltar para a beira da lagoa novamente. Por isso que a gente vai ter que fazer uma política pública social muito forte para poder garantir tanto a sustentabilidade da região como dignidade para aquelas pessoas. Candidato, o que é que o servidor público pode esperar do senhor, caso o senhor seja prefeito? As pessoas têm mania a atual gestão, de demonizar os servidores. Eu vou fazer o contrário. Eu quero trazer os servidores para perto de mim, até porque eu entendo que os servidores são pessoas fundamentais para que uma prefeitura, para que o sistema público ele possa rodar. E eu quero no nosso gabinete, criar um núcleo onde eu quero manter um diálogo permanente com o servidor, para que a gente juntos possa resolver os problemas de Maceió. Tanto os problemas que hoje eles têm, que a gente sabe que a dificuldade financeira de Maceió ela é muito grande e tem afetado muito o servidor público diretamente, tem sido o grande pivô dos problemas, tem sido o servidor, os gestores têm jogado totalmente nos servidores públicos. E eu quero acabar com essa briga de prefeitura com os servidores também, trazer os servidores para perto da gente, para que a gente juntos possamos criar uma solução que seja viável para os dois lados. Candidato, no seu plano de governo o senhor cita o meio ambiente, fala sobre muitos projetos envolvendo sustentabilidade também. Quais são os projetos realmente para essa área de meio ambiente e sustentabilidade? O que a gente vê hoje, justamente a Lagoa Mundaú, é um programa, um projeto altamente de sustentabilidade. A gente vê hoje o descaso ali, você vê o esgoto a céu aberto, você vê o descarte de lixo naquela região e, como eu falei, a Lagoa ela tem um potencial enorme. E a partir do momento que a gente fizer uma obra tão grandiosa
como aquela, a gente já está tornando aquela região totalmente sustentável, tanto para o meio ambiente como para as pessoas que vivem ali. O Reginaldo é outro exemplo muito grande de sustentabilidade. Hoje a gente vê o esgoto lá passando a céu aberto e o problema de saneamento da nossa cidade, que 70% da nossa cidade não tem saneamento básico, tem sido afetado. E através da Secretaria de Meio Ambiente, eu irei cobrar do governo do estado a execução para que possa acabar com esse descaso de uma vez por todas, com algo que é tão sério e que consegue resolver tantos problemas de uma vez só na nossa cidade, que é o saneamento básico. Bom, a gente está chegando na reta final da nossa conversa, mas ainda dá tempo de abordar mais um tema de maneira breve, que é a questão do jovem, do primeiro emprego, da capacitação. É um público bem ligado à tecnologia, que o senhor falou bastante no início da conversa, que me remeteu ao conceito de cidades inteligentes, inclusive. Quais são os projetos, até de forma breve, para esse público? A gente quer criar o programa Força Jovem, que é justamente isso, de capacitação, para que a gente possa, hoje você vê a aula de Maceió, você vê o centro, são vários jovens ali tentando comercializar de forma informal, de forma irregular, tentando ganhar o seu meio de vida por falta de uma capacitação. Hoje mesmo no trade a gente estava conversando sobre isso na nossa reunião do trade turístico, que às vezes tem a oferta de vaga, mas as pessoas não têm a capacitação para assumir aquela função. Isso a gente quer ampliar no nosso governo, a gente quer colocar à disposição da população, principalmente dos jovens, a capacitação para que eles possam ser reintroduzidos no mercado de trabalho. Perfeito. A gente está se aproximando, de fato, do tempo das considerações finais, então eu vou fazer a pergunta e o senhor tem até o fim da nossa entrevista, até o minuto 24, para respondê-la fazendo suas considerações finais. A pergunta é a seguinte: por que o senhor deve ser o prefeito de Maceió? Eu quero ser o prefeito de Maceió, primeiro porque eu conheço a dificuldade de Maceió. Eu sei o que as pessoas passam, conheço cada bairro, cada grota, conheço todos os lugares de Maceió e além disso, eu tenho a força política para garantir que todos aqueles projetos, tudo que a gente planejou no nosso plano de governo, a gente consiga tirar do papel. Porque não adianta a gente só chegar com um projeto moderninho, bonitinho e não ter a influência em Brasília, não ter a influência no governo estadual, para que a gente possa unir forças e conseguir realizar uma transformação na nossa cidade. Uma cidade pobre como a nossa, que tem uma capacidade de investimento baixíssima, que a gente vai precisar muito dessa união. Hoje, meu partido, ele tem uma influência muito grande em Brasília, ele é responsável pela governabilidade e sustentabilidade do governo federal. Isso vai nos ajudar, vai manter as portas abertas de todos os ministérios para que a gente possa fazer a grande transformação na nossa cidade. O senhor ainda tem tempo, candidato. Pode fazer uso à vontade dele. O senhor tem até os 24 minutos. Faça uso aí. Já foi. Então a gente encerra a nossa conversa, a gente agradece a sua presença, por você ter aceitado o nosso convite, pela conversa. Quero agradecer também aos colegas Isabela Padilha e Henrique Pereira e dizer que no próximo programa a gente dá seguimento aí a essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maceió. Hoje foi Davi Filho, do Partido Progressistas. Fique agora com Bora Brasil e até o próximo programa.